Olá, olá! Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu entrar aqui na minha live também, nesse celular. Esperando vocês entrarem. Oh, você está ao vivo. Ó, esperar o pessoal entrar. Olá, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui com a Thaís. Nós vamos começar agora a primeira edição do Chafé, que vai acontecer todas as semanas, a partir de agora, às quartas-feiras. E eu quero agradecer muito, Thaís. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui começando, sendo a primeira. Obrigada por ter aceitado esse convite, por compartilhar conosco a sua história. A gente estava aqui batendo um papinho antes de começar. Eu falei para ela, para de me falar, porque eu quero ouvir surpresa também, porque tem muita coisa que eu ainda não sabia e que, assim, me tocou profundamente. E eu quero ouvir, assim, de surpresa com vocês, né? Para que vocês entendam porque hoje Deus direcionou ela para nossa live. E acompanhem tudo, não percam nada, fica aí até o final, que eu tenho certeza que vai edificar e transformar a vida de vocês. Primeiro eu quero fazer uma oração rapidinho. Orem conosco aí, pra gente poder compartilhar esse momento juntos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sei que este momento, Deus, foi preparado pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por ter direcionado a Thaís. Abençoe, Senhor, a vida dela, a casa dela, os filhos dela, o chamado que ela tem. Que este momento seja de transformação, seja de unidade, seja de palavra. Vindo bem? Para eu saber se os microfones estão funcionando direitinho. Manda um joinha aí. Oi, Cláudia. Eu deixei meu tablet aqui para eu ir acompanhando as mensagens de vocês. Podem mandar mensagem, coraçãozinho. No finalzinho também, eu vou abrir espaço para que vocês coloquem perguntas para a Thaís sobre a história dela, sobre o trabalho dela, que vocês vão conhecer aqui hoje. Oi, Maria. Que bom ter você aqui. Tá dando para ouvir então legal, né? Então vamos lá. Primeiro, Thaís, eu quero que você comece se apresentando para o pessoal, para que eles te conheçam um pouco, né? E que você conte um pouquinho da sua história. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Tá, vou contar só um pouquinho. Um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa conversão, desse momento com Deus, para que a gente conheça melhor. Saiba quem é a Thaís. Quem é a Thaís? Oi, pessoal, eu sou a Thaís Salerno. Eu sou mãe de 4, de um anjinho e de 3, da Alice, do Victor e do William. Sou enfermeira formada no Brasil. Sou doula, consultora de amamentação, faço laser, faço furinho humanizado. E também criei um projeto que chama Projeto Nascer, onde eu atuo aqui ajudando as mamães imigrantes da minha região. Entendo. E conta pra gente agora um pouquinho da sua conversão, Thaís. Como começou a sua história, se você já era convertida, como foi as suas primeiras experiências com Deus? Gente, na verdade, eu vim de um berço católico. A minha família é católica. E aqui nos Estados Unidos, eu meio que estava me afastada mesmo da religião em si. Não estava frequentando nada. E aí, quando a gente não frequenta nada, a gente se sente um vazio, né, Vanessa? Uhum. Esse vazio de querer procurar e não me identificava nos lugares. E aí, comecei a... Antes disso, e eu acho que nessa perda desse bebê, eu acho que Deus me tocou ali. E dali eu comecei a entender que eu precisava de ter um lugar, que eu precisava encontrar um lugar para mim
Tá, aí, então até então, antes desse bebê, né, que Antes você desse bebê. perdeu, você era católica, já tinha frequentado outros tipos de religiões também? Não, 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 evangélica nenhuma. não, E aí você, mas não era aquela pessoa frequentante, não não, tinha o hábito de ler palavra, não, nada disso. não. E aí você chegou a esse momento que você perdeu esse bebê. Eu perdi esse bebê, mas eu perdi, eu questionei, eu falei coisas horrorosas. Porque eu pensava assim, poxa, Deus sabe que eu gosto tanto de um bebê, por que que ele me tirou? Eu não conseguia aceitar essa perda. Porque como que eu vou perder uma coisa que eu quis? Que, na verdade, como? Sabe? Eu questionei bastante Deus. Então nesse momento você estava de mal de Deus, literalmente, você tava. Literalmente, já não Se acreditava. Deus descesse naquele momento, você ia ter um Nossa, papo sério com não, ele. eu ia senta aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Eu ia simplesmente, eu ia questionar ele tanto, até que ele ia me abraçar e falar: "Calma, filha". Foi isso que ele fez. Hum. Eu questionei. Eu acho que ele deixou eu pôr tudo que eu queria pra fora. E aí depois eu comecei a ler um livro pra me tentar me encontrar de novo. E aí nesse livro ele falava assim que às vezes Deus escolhe mulheres fortes, aí eu me senti forte. Mulheres que amam demais, eu sinto que eu amo demais, para o bebê cumprir a missão dele na terra, para ele subir pro céu. Uau, entendi. Na hora que eu li isso, na hora que eu vivi isso, eu falei: "Ah, cara de cima, se é isso". Então nesse momento assim acaba que você se sentiu Eu me senti privilegiada, né? confortada Uhum. nessas palavras. Porque além de eu questionar, além de eu brigar, nada acalmava meu coração. Até que eu entendi que ele fez porque alguém precisava de mim, porque na verdade esse bebê que foi, ele precisava de mim. Ele precisava se sentir amado para cumprir a missão dele, para ele poder ir para a terra, para o céu. Uhum. E aí eu falei: entendi. Logo na outra semana eu descobri que estava grávida de novo. Meu Deus, assim tão rápido. Tão rápido. Olha Eu o acho que agir de Deus aí ele já acalmou acalmando meu seu coração, porque eu Uhum. falei também não quero mais. Sim. Não quero mais. Obrigada, Deus, entendi. Mas ele falou: não, tem mais uma aqui. Tem mais uma missão aqui para você. Algo ainda vai acontecer. Algo ainda vai acontecer. Foi aí que eu comecei a entender que ele estava. Porque muitas vezes a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente pensa que Deus esquece da gente, porque a gente sofre tanto aqui, gente. É como se diz, aqui é a terra que o filho chora e a mãe não vê, porque a gente sofre pelo fato de não ter a família. Às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Muito. Às vezes, gente, às vezes a família liga pra gente, a gente desliga o telefone e a gente chora. Porque chora, porque é uma saudade. E essa saudade, ela não é uma saudade que você pode ir ali visitar. Eu passei por essa experiência recentemente até, né? Foi a partida do meu pai, né? Foi morar com Deus. E às vezes quem está no Brasil não consegue entender, né? Porque a gente está aqui ou porque tudo isso acontece, mas o nosso sentimento em relação a isso, porque eu não pude nem me despedir, de certa forma, né? Eu lembro do último abraço que eu dei nele antes de sair do Brasil. Mas também me conforta saber que ele torcia por mim, que ele sabia que eu estava bem. Você estava aqui bem. Então, assim, é uma sensação, às vezes, de falta mesmo, né? Daquele abraço, daquela palavra amiga. E de estar em família, né? Exato. Vai e chegando o aí? Natal, vai chegando essas datas comemorativas, gente, eu fico baqueada, sabe? A gente queria estar lá também. Mas Deus vai trabalhando em tudo, Amém. né? E me conta aqui melhor sobre esse novo bebê. Como que foi essa experiência? Aí, essa nova experiência, eu tive um outro contato com Deus. Quando eu tava... Até então você não era convertida ainda. Não era convertida ainda. E nós estamos conversando aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês que não é sobre religião, tá? Porque eu acredito que existem cristãos que são católicos, né, que são evangélicos, existem pessoas assim que às vezes não vão em nenhuma religião, mas são cristãs, né? Então a gente está falando assim do cristão, aquela pessoa que acredita em Deus, que lê a palavra e que segue os ensinamentos do Pai. Então até então a Thaís não tinha esse contato, né? E aí você estava ali
Que eu olhei e falei antes, eu olhei pro céu e falei, não faça isso comigo, por favor. Parou e perguntou pro Guilherme, por que a sua esposa chora tanto? Ele perguntou pro seu marido. Perguntou pro meu marido. Aí ele virou e falou assim, é porque a gente perdeu um bebê recentemente e ela não quer perder de novo. Aí ele virou e falou assim, eu posso orar por vocês? Eu falo, eu escuto a voz dele falando isso pra mim, Vanessa. Sabe aquela sensação de que tudo parou ali? Coisa assim. Igual cena de filme, né? Quando Exatamente. você dá um pause. Parou ali. Eu deitada na maca, ele pegou na minha mão, pegou na mão do Guilherme e orou. Naquele momento, gente, eu confesso que eu não entendi. Eu tava tão em choro, mas meu marido chorou. Só dele ter chorado, eu sei que o que ele falou foi forte. A oração dele foi muito forte. No caso, você não conseguiu entender porque estava muito nervosa. Muito nervosa, não. Se falasse raio pra mim, eu tava entendendo tchau. Entendeu? Eu não tava em mim ainda. Não tava assimilando. Mas não, aí você eu tava entendeu com medo. que... O medo tava mais presente que tudo naquele momento. Pela oração ali, você sentiu que ele ficou muito sensibilizado. Eu senti que ele ficou. E aí a gente foi, fez o ultrassom. Eu consegui ouvir o coraçãozinho do bebê, então isso me tranquilizou. Me deu conforto, né? Aí a gente pensou, ó, quando ele chegar pra buscar a gente conta pra ele que deu tudo certo. Vanessa, foi outra pessoa pegar eu. E aí a gente perguntou e virou e falou assim, cadê aqueles homem alto que veio buscar a gente? Ele chama William. Aí ele falou assim, não tem nenhum William no plantão. Aí eu virei e falei assim, não, mas peraí, vocês trocaram de plantão agora? No plantão anterior, tem que ter essa pessoa. Não tem nenhuma pessoa com essas características hoje no hospital. Uau. Vanessa, nessa hora, eu olhei pra cara do Guilherme aí que nós chorou mesmo. Porque eu senti que era um anjo, gente. Vocês me desculpem. Se vocês não acreditam, eu acredito. Eu acredito que eu recebi um anjo pra me acalmar ali naquele momento, sabe? Porque não tem explicação alguém falar que não existe uma pessoa que você viu dentro do hospital. E olha que eu sou enfermeira e tô dentro do hospital. Então eu acredito muito que às vezes vem força, que Deus age ali, porque é um ambiente que precisa de muita calma nessa hora. Sim. E outra, é um ambiente também alvo de muita oração. De muita oração. E aí o Guilherme falou, olha, se o bebê for menino, nós vamos colocar o William, porque no crachá do anjo era o William. Aí eu falei, ok. Na hora, tipo assim... Você nem pensou direito. Concordei e falei, ok, vai ser o William. E aí fizemos o ultrassom, descobri que estava grávida de menino e o Guilherme falou, Thaís, é o William. Eu não questionei e fui pesquisar o que era o William. O William tem o mesmo significado de Guilherme. Então aí eu entendi que era um anjo. Aí eu não tive dúvidas nenhuma, porque o nome William e Guilherme têm o mesmo significado. O pai chama Guilherme, o filho chama William. Então eu acho que nesse momento Deus falou, confie mais, acredite mais em mim. Já era o agir de Deus ali mesmo, Deus. Trabalhando em você algo, né? E aí nesse tempo eu recebi o convite da Carla para participar de uma igreja que estava iniciando e que começou a fazer os encontros nas casas. E aí eu me senti acolhida. Né? A gente toda semana encontrava e começava a falar mais sobre a palavra, porque eu não tinha essa visão, eu estava tão afastada que ler Bíblia para mim era uma coisa assim... Não acontecia dentro da sua casa. Não acontecia dentro da minha casa. Para me falar sobre Deus para os meus filhos, eu me congelava, porque eu não sabia como começar a conversa, como terminar. A gente reza para dormir, mas e contar a história? E falar sobre? Sem contar que uma coisa assim que eu vejo, que quando a gente começa a se aproximar de Deus Pai, de entender o amor de pai,
Porque talvez a gente, eu não sei o seu caso, mas a maioria das pessoas, assim, não teve aquela figura paterna por perto, né? Aquela visão de pai. Então, como você vai entender um amor de Deus pai se você não entende o amor de um pai humano, né? Que a gente acaba fazendo essa comparação, né? Eu mesma já fiz muito isso e por muito tempo também eu tinha medo, né? Aquela sensação do abandono, porque às vezes quando a gente sente o amor de Deus, é algo tão grande que a gente também fica com medo de perder. Tipo assim, e se eu fizer alguma coisa e Deus se afastar, né? E aí depois de um tempo eu comecei a orar e comecei a entender, pedir a Deus para me mostrar como era esse amor, né? E aí eu comecei a entender esse amor de pai. Porque até então, esse amor de Deus Pai, até então eu tinha medo de ser abandonada por ele em algum momento, né? Então, assim, esse chamado, né? Esse primeiro encontro, essa experiência com o Espírito Santo, porque o que você teve foi uma experiência com o Espírito Santo, né? Porque uma pessoa que não existia dentro de um hospital, né? Não. Apareceu ali, orou por vocês, né? E de repente algo sobrenatural aconteceu. E como você me disse, você já não tinha muita probabilidade, você não era para engravidar, né? O engraçado, Vanessa, é que pro Victor e pra Alice, eu tive que fazer tratamento. Uhum. O bebê que eu perdi e o William foi natural. Foi natural. Foi natural. Então, era a vontade dele. Era a vontade de Deus. Era a vontade dele. Olha, tanto que Deus derramou, né, unção mesmo sobre a sua vida. E usou isso, né, para edificar. Hoje, a Thaís, ela trabalha com mulheres, né? Eu trabalho com mães. Mães, vamos ser mais específicos. Eu trabalho com mulheres, mas o meu foco maior são as gestantes e as mães. Isso é impressionante, porque olha aí onde Deus já começou a trabalhar na sua vida. Porque até então, nesse momento, você nunca imaginou trabalhar com o que você faz. Vanessa, na faculdade, a gente não quer essa parte da maternidade. Eu não era mãe, então como eu vou gostar de uma coisa que eu não me identificava? Eu não me identificava com essa parte na faculdade. Eu me identificava com urgência e emergência. Eu gostava de gente passando mal, gente ruim. Tanto que eu trabalhei no pronto-socorro. Eu gostava realmente da urgência e emergência para ajudar as pessoas. Porque a enfermagem, ela é a arte do cuidar. Então eu me sentia importante salvando as vidas das pessoas e elas não precisavam falar nada, só sorrir. O sorrir valia o meu dia. Você não lidava tanto com o emocional. Não com o emocional, porque eu sabia que eu estava... Todo plantão a gente faz o melhor. Todo o meu atendimento eu sempre procuro fazer com excelência, porque eu quero sempre dar o meu melhor. E aí veio esse projeto que nasceu da minha dor. Porque eu não conseguia amamentar a Alice como eu gostava. Eu idealizei uma maternidade que ela foi frustrada. Não conseguia amamentar, tive depressão pós-parto. Então foi tudo o que eu não queria aconteceu comigo. Então eu pensei, vou fazer algo onde eu possa ajudar mulheres a fortificar isso. Foi onde eu criei o projeto Nascer. Nasce tudo. Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma família. Então, por isso que vem esse nascer. E aí, eu venho trabalhando com a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, tanto aqui, quanto eu já atendi mães de outros estados falando sobre a maternidade, tanto na parte do parto, quanto também da amamentação. Que aqui nós somos muito carentes de informações de saúde. Porque você vai fazer um pré-natal, você não tem informação. Você chegou 5 minutos, você já saiu. Então eu criei esse projeto para as mulheres se sentirem mais fortes para essa jornada da maternidade. A gente fala muito, gente. Gente fala muito, mas vamos falar. Eu tava falando aqui com a Thaís, né? O porquê o projeto do Mundo à Cruz, né? Quando eu resolvi fazer esse Instagram, foi para trazer mensagens de Deus e conversão. Porque, na minha opinião, nada transforma mais alguém do que o testemunho. Né? Eu sou uma improvável. Se olhar pelo meu passado, pelas coisas que eu fiz, não era para eu estar aqui. Mas Deus, de certa forma, me escolheu e me transformou e mudou a minha vida, sabe? Me chamou pelo nome, me chamou de filha, me colocou em um lugar onde eu tenho a capacidade de tocar outras pessoas através da minha vida, do meu testemunho, assim como você, que também era um improvável, né? Que não estava no momento que nem Deus você já acreditava. Não. Aí a gente Deus acredita, te trouxe... mas a gente pensa,
É aquele acreditar, a gente sabe que existe. Sabe que existe, mas mas eu não sabe presente, exatamente o que é. Não tava ali conversando mais igual hoje, um núcleo A intimidade, né? Não tinha intimidade. Isso, e é isso que eu quero te perguntar. Como que foi essa transição? Quando Deus entrou na sua vida, você passou por tudo isso, e aí Deus entrou na sua vida. Como que foi a chegada de Deus na sua casa? O que que mudou na sua família? Hoje você olhando, fala assim, a sua vida antes de Cristo e a sua vida depois de Cristo na sua vida. A minha vida agora, ela é melhor. Qual a diferença? Assim? A diferença são filhos, marido e a família em si. Porque depois que a gente teve... aí a gente continuou frequentando as casas, os encontros nas casas, né? Até a Life House ter o local dela que hoje tem, aqui. Então, a Life House, para mim, foi a minha casa. É a minha casa onde eu me sinto bem. Onde eu posso ir, os meus filhos, eles são livres lá. Então, às vezes, o pastor tá lá, meus filhos entram lá no meio, sai correndo e eu continua. Então, eu não tenho aquela vergonha mais de pensar, meu Deus do céu, meu filho foi lá pra frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair correndo. Porque a minha cabeça antes era isso, sabe? Sim. Porque mãe de 3, ou você socorre um, socorre o outro, entendeu? E de repente é uns 3. É um por todos. É um por todos por um. Então, e eu me sinto bem, porque eu posso sentar, eu posso ouvir o culto, meus filhos podem ficar livres ali. Eles vão correr, eles vão andar, mas eu não me sinto, sabe? Presa, né? Presa, eu me sinto em casa. Você pode ficar tranquila. E também tem esse momento onde as crianças são levadas para uma outra sala e vão ouvir a palavra de forma de criança. Então eu acho bonito, muitas das vezes, a Alice chegar e me contar, mamãe, olha, eu sei assim, assim, assim. Eu falo, que lindo, filha. Porque às vezes ela me conta coisa que eu não lembro, que tá ali na Bíblia. Tá na palavra. Então a Alice e o Victor têm sido tão mais presentes, igual eles. Hoje eu vou falar com o Papai do Céu. Mamãe, vem cá falar comigo com o Papai do Céu. Então eles sabem agora fazer oração, eles oram. Antes a gente não tinha isso, Vanessa. Antes a gente não tinha isso. Não tinha esse momento família. E eu me sentia falha. Eu me sentia falha de não ter esse momento. Porque eu estava tão assim, sem saber, que eu não sabia como fazer melhor para minha família e fazer melhor para os meus filhos. Isso é muito complicado e é um reflexo de, basicamente, muitas famílias hoje, né? Quando a gente vê que quando não tem a presença de Deus dentro da casa, né, da família, não tem aquela comunhão. Por mais que às vezes tenha o pai presente, a mãe presente, às vezes falta a presença real, né? Que é aquele tempo de qualidade com o filho, é o tempo de qualidade com o seu esposo, é o tempo de qualidade de oração, de uma leitura com os filhos, né? Porque hoje em dia o que a gente mais vê são famílias, mas totalmente desestruturadas. E aqui é difícil, né, Vanessa? Aqui é muito difícil. Por isso que eu acho assim, esse momento, às vezes se tem alguém aí do outro lado que se sente como eu me sentia, às vezes eu espero que vocês ouçam esse testemunho e às vezes pensam que vocês não estão sozinhas. Vocês só precisam de um direcionamento. Vocês só precisam dar o primeiro passo. Eu acho que é isso. Porque Deus, ele vai agir na sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Porque se você ficar voltando para trás, isso é uma escolha sua. Se você parte pro primeiro passo, ele vai te tocar para os próximos e isso vai te subir. Eu costumava falar assim, que quando eu estava no mundo, eu sentia no meu coração um vazio, algo que faltava dentro de mim. Só que o que acontecia? Eu não conseguia abrir mão, porque são coisas que o diabo põe na nossa mente, né? Então eu não conseguia abrir mão daquela vida que eu tinha, porque eu pensava, eu vou deixar de viver. Aí eu vou perder todos os meus amigos, porque se eu for e meus amigos não forem. E aí o que aconteceu? Eu cheguei a perder tudo, né? Que Deus tentou de várias formas me resgatar, mas eu assim, né? Eu tava igual sabão, né? Sabão molhado, me pegava, eu escorregava, me pegava, eu escorregava. E aí chegou um certo momento que Deus falou assim, não, agora chega, eu já tentei de tudo, não vai adiantar, não vai ser pelo amor ou pela dor. Porque tem como você ir para Cristo pelo amor e pela dor. Eu fui pela dor. Você foi pela dor, mas é o jeito de Deus. Ele, quando ele tem realmente que te pegar, e você tem propósito, você tem algo, e todos nós, na verdade, temos, né?
Mas Deus é para todos, mas nem todos são para Deus, porque a gente nega. Ele bate na porta, a gente olha pela luzinha E fecha a porta. e fecha a porta. Fala, não, não, hoje não, Deus, hoje eu não consigo falar com você. Você vai sempre arrumando desculpa. Sim. Não, hoje mas não. Hoje eu não vou no culto. Exato. Amanhã eu também não vou no culto. Ai, nós temos alguma coisa importante para fazer. Então, você automaticamente, você também não se abre. Não se abre, Você precisa exato. se abrir para ele entrar. Exato, porque o diabo, ele é sorrateiro. Ele entra na sua casa em pequenas coisas, através de música, pessoas, objetos, e ali ele faz a destruição. Mas Jesus, ele é educado. Ele bate na porta, senta na cadeirinha e fica ali, uma hora vai abrir. Uma hora vai abrir. Então, assim, eu sentia que Jesus estava ali na minha porta, mas eu não abria, porque eu tinha medo. E aí, para mim, existem 3 tipos de vida. É a vida do mundo, onde a gente é cego. E a gente acha normal. E eu não julgo, tá? Porque as pessoas que estão no mundo, a maioria delas realmente não conhecem a palavra. Veio de lares disfuncionais, famílias disfuncionais, e o diabo usa disso um prato cheio, para te tirar do propósito, né? Fraqueza Ele sabe. Agora, tem os cristãos, que são esses aqui, convertidos, que estão na palavra, estão tentando trazer a palavra para mais pessoas e entendendo o propósito e acreditam nisso. Porque muitas pessoas falam assim, mas como você consegue ser assim, não sair, não beber? Mas hoje eu vejo que é um estilo de vida. E é um estilo de vida muito bom. Hoje eu não sinto falta das coisas do mundo mais. E eu achava que eu ia sentir. Mas a gente só vai entender quando a gente estiver nesse lugar. Porque a gente não consegue ter a visão de cima da montanha quando você está lá embaixo. Para você subir a montanha e ver a visão do alto, você precisa largar as âncoras e escalar a montanha. E lá de cima você vai ter a visão. E é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E ali você tá com a mochila, você começa a subir a montanha. Aí você tira uma âncora, aí você carrega mais uma coisa, dali um pouco você vai tirar. Você não vai tirar tudo de uma vez, né? Quando eu converti, eu achei que eu tinha tirado tudo. E na metade do caminho eu descobri que estava cheia a mochila ainda. Precisava descarregar. E precisava descarregar. E é isso. E tem o terceiro tipo de vida também, que é aquele cristão em cima do muro. Que ele vai na igreja, mas ele também tem amizade com o diabo. Ele não consegue abrir mão do mundo, não consegue abrir mão e fica ali naquele negócio e não entende o propósito. E acaba, às vezes, atrapalhando os outros. Por quê? Às vezes chega no lugar, eu já ouvi muito isso, fala assim, fulano lá faz isso, fala isso, e fala que é crente. Por isso que a gente, quando se torna cristão, não é questão de ser crente, porque crente é crer mesmo, né? Mas a questão de ser, eles falam crente quando é evangélico, né? Uhum. Mas assim, a questão de ser o evangélico é que você é referência. Você é da Lifehouse. Onde você vai, o povo sabe que você é da Lifehouse. Você é da Metodista. Onde você vai, o povo sabe que você é da Metodista. Você é da Assembleia. Todo mundo sabe que você é da Assembleia. A gente frequenta uma família. Exato. Você se torna parte de um todo. Família. Né? E aquilo ali se torna a referência. Então, se você... E eu, assim, achava, tipo, normal. Mas depois de um tempo, Deus começou a trabalhar isso em mim. Não. Você tem que... A forma como que você se veste. Se você não sabe beber, você não vai beber. Porque, assim, o que eu vou fazer nos lugares vai representar Deus para outras pessoas. Então, se eu quero ser referência de Deus, eu tenho que me posicionar, não é? A vida é um posicionamento. E isso é mágico de Deus. Muito, muito, muito bom. E aí, então, nesse momento ali, na sua casa, seus filhos já começou a mudar a sua relação com seu marido? Já, nós tivemos também uma fase ruim, onde o pastor Gilmar, que está no Brasil... Amado, queridíssimo, beijo, pastor Gilmar. Pastora Fran, ele nos ajudou muito, porque como nem eu e o Guilherme, nós estávamos afastados, ele foi na nossa casa, ele orou, ele nos mostrou uma realidade que nós não estávamos vendo. Então, ele fortaleceu muito o nosso casamento também. E aí a importância da ambiência, né? Vocês já mudaram o ambiente, automaticamente já veio uma visão. Uma outra visão. Diferente. E ali Deus já começou a trabalhar na sua casa. Já começou a trabalhar na minha casa, com os meus filhos e no meu trabalho também. Porque eu acho que a forma como eu trabalho, eu tenho que... eu trabalho com pós-parto também, Vanessa. E o pós-parto, a mulher está muito frágil. Né? Então, eu também tenho esse cuidar de alguém. Eu acho que isso é o mais lindo, de poder cuidar de alguém. Então, agora vamos falar assim, sobre o seu trabalho, que para mim é uma profissão linda, né?
Porque nós, mulheres, quando a gente tá no pós-parto, realmente é uma sensação muito difícil. É. Eu imagino... Ninguém pensa no pós-parto. E principalmente pra mãe, porque o povo vai visitar a criança cheio de presente e a coitada tá ali, né? Às vezes vai fazer visita, nem avisa, a gente não faça isso. E a mulher tá ali cansada, porque o parir leva-se tempo para o seu corpo voltar, leva-se tempo para sua mente descansar. Então, o pós-parto ele é muito cansativo. Você me fez assim retroagir, porque eu lembro que quando eu ganhei minha filha, gente, eu ficava dura de dia, mas chegava de noite, quando eu ia amamentar minha filha, ponto inflamado. Mãe solo, né? Uma hora eu vou contar isso melhor pra vocês, mas, gente, eu chorava durante a noite, com ela no peito, e ninguém escutava, e eu, ai meu Deus, eu não vou conseguir. E muitas mulheres fazem isso aqui. Porque a gente pode falar que a maternidade aqui, ela é solo, Vanessa. Não tô desmerecendo os pais. Os pais, eles são muito importantes. Mas, muito das vezes, o pai, ele precisa sair. Porque a vida de imigrante é assim. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Então, às vezes, o pai, ele precisa sair e a mãe fica só com o bebê. E isso é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, não entendem. Porque aqui a gente ganha em dólar, mas a gente gasta em dólar. E as contas são caras, né? São caras. O aluguel aqui é muito caro, a despesa é cara. E não dá realmente, né? A maioria dos casos que eu vejo, assim, de mãe com recém-nascido, geralmente dá 3 dias já não tem mais ninguém. Né? E a gente não tem apoio, todo mundo né? aqui precisa trabalhar. Então Sim. É muito difícil a gente ter uma rede de apoio depois do parto. Você vai ter a rede de apoio 5, 6 horas da tarde, quando as pessoas estão voltando que podem te ajudar. Então, a maternidade em si, ela é só mãe. Só mãe. E aí eu entro com o meu projeto, que é o projeto que eu ajudo essas mulheres com rede de apoio. Às vezes numa ligação, às vezes orientando sobre a amamentação, sobre os cuidados de pós-parto. Às vezes fazendo visitas para ajudar a mãe a amamentar ou ajudando ela com o seu pós-parto a tomar um banho, a dar banho no bebê, porque muitas mulheres não têm a rede de apoio que vem algum familiar. E não então tem nesse como, momento né? que eu me sinto fortalecida para ajudar mulheres pela dor. Pela minha dor eu criei o projeto, para não ver mulheres sofrendo como eu. Olha que impressionante. Não, quando eu fui escolher a Thaís, eu falei pra ela, foi escolhida por Deus. E depois vocês vão entender a medida das outras convidadas que forem vindo, porque vai ter uma sequência importante aqui. E eu tava assim na dúvida e Deus me colocou a Thaís no coração. E eu senti que era ela. Que privilégio, que responsabilidade. Dessa estreia, né? Um dia estaremos muito famosas, falando de Deus. Amém. E o pessoal vai lembrar que aqui tudo começou. Amém. Amém. Mas esse papo de mesa, ele é muito gostoso. E é essa história que você está contando sua, que vai bater com alguém lá do outro lado, e que vai falar, cara, eu também consigo. Se ela conseguiu, eu consigo. E a sua história ela é muito bonita, porque ela fala de renascimento, né? Tanto de renascimento sobre você, como o nascimento, que é o que você cuida, né? Porque olha que história linda, Deus trabalhou na sua dor, Deus trabalhou dentro de você, né? De dentro para fora. Já tinha uma profissão, então já tinha um preparo de Deus. Olha, você foi escolhida para isso, não foi por acaso. E Deus não escolhe ninguém por acaso. Ele prepara, ele trabalha e depois ele fala, agora você tá pronta. Agora eu entendi a minha missão. E não é quando você resolveu fazer o que você faz hoje, criou o projeto Nascer, depois a gente vai divulgar aqui para vocês, eu vou abrir para perguntas também, se alguém tiver curiosidade, e vocês vão poder seguir a Thaís para vocês conhecerem melhor o trabalho dela. Quando você criou esse projeto Nascer, veio desse chamado, né? Você sentiu aquela paz dentro de você, é isso. É isso. Aí, gente, é o mágico de Deus, porque é a hora que você fala, eu nasci para isso. E engraçado, antes eu não sabia que eu tinha nascido para isso. Sim! Porque como se diz, a maternidade ela só é vivenciada quando a gente é mãe. Então, como eu vou falar se eu não sou mãe? Eu não na faculdade em si, gente, esse assunto de maternidade a gente passava longe. E o que era assim, antes de tudo isso? Qual é a visão família que você tinha antes de Deus entrar na sua vida? Trabalhar, ter filho, ter teus filhos, trabalhar. Então era uma visão de sobrecarga, né? Super Se eu tiver sobrecarga. filho demais, eu vou ser sobrecarregada. Demais.
E hoje você tem 3 filhos, né, Três Thaís? filhos. É um atrás do outro, assim. 3, E- um de 7, um de Alice de 8, Victor de 5 e o William de 3. E não falta nada. Não. Deus te supriu em todas as suas Amém. necessidades. Amém. E cada dia é melhor, né? Porque, gente, cada dia que eu vejo o Instagram dela, É eu lindo, fico né? impressionada. É lindo de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu lembro quando eu te conheci, e assim, do nada, você foi crescendo, Deus foi abrindo as portas. Sabe o que é mais lindo? Ah. É que eu consigo ver esse carinho de Deus me cuidando quando eu cuido de outra família. Quando eu tô ali num parto, quando eu vejo o renascimento, o nascimento de um bebê, da família frágil ali no nascimento, ou quando uma mãe tá com um machucado, quando uma mãe tá com um bebê com dificuldade, eu vou ali, Vanessa, eu resolvo. Aí aquela mensagem assim, obrigada, Thaís, tudo tá melhor. É a missão cumprida. Porque você está cumprindo um propósito e um mandamento de Deus, que é o mais importante quase de todos, né? Não sei se o mais, mas um dos, né? Servir Amar ao próximo como como a a si si mesmo. mesmo. Não é mesmo? Não é? Amar É ao mesmo, é próximo próximo. como a si mesmo. Então, assim, isso é amar o próximo. Aí falar, mas você ganha para isso? Sim, ganha porque você também precisa pagar suas contas. Mas não é qualquer pessoa que tem. Eu, por exemplo, não sei se eu conseguiria ter um chamado assim. Mas você foi trabalhada, né? E se a gente for ver isso, a gente lembra ali da história de José do Egito. Porque o José do Egito... Hã? A gente fala alto. O José do Egito, ele recebeu um sonho ali. Foi. Olha você ver como que Deus trabalha. Ele recebeu um sonho, contou pros irmãos, o irmão fez o quê? Invejou ele. Invejou ele, jogaram ele num buraco, tirou ele do buraco, depois vendeu como escravo, né? Foi, né? Foi. Isso. E aí, o que aconteceu? Ali eles acharam que tudo acabou, nós pegou a bênção dele para nós. Só que não, aquilo ali foi o início, porque ele precisava ser escravo, mas ali ele aprendeu a administrar, ali ele aprendeu... Ele foi sendo moldado. Sim, ele aprendeu o idioma deles, ele aprendeu a lidar com o jeito deles e foi crescendo até receber a promessa. E é assim a nossa vida. Se você for ver, cada história bíblica tem a ver com a nossa vida hoje. Porque Deus pega a gente lá na planta, né, cheio de pecado, de coisa, e a gente continua pecando, porque a gente é ser humano, mas, e começa a te trabalhar. De repente, é como uma flor e ela abre. Aí você sente aquele negócio, assim, você encontrou Jesus, você encontrou seu propósito, você encontrou a sua identidade. Hoje essa é a minha identidade. A sua identidade. Tipo assim, quem é a Thaís? A Thaís é uma serva de Deus, é uma mulher que cuida, é uma mulher que sabe amar a sua família. E o importante é que hoje também eu sinto que muitas mães se espelham em mim. Em você. E ver o meu Instagram sempre com informações. Ó, Thaís ajudou isso, Thaís, nossa, seu perfil tá lindo, nossa, Thaís, é lindo, é lindo de ver o seu trabalho, principalmente quando eu faço os vídeos do parto. Eu sempre recebo elogios falando, é lindo, mas o mais lindo é estar fazendo esse trabalho. Gente, eu trabalho com tanto amor que eu acho que é transmitido para as minhas clientes, porque é lindo. Eu me sinto, é tipo assim, é a missão, eu acho. Eu não tenho outra explicação para esse trabalho. É porque realmente você entendeu, né? Você faz com amor. Eu acho que quando a gente entende o propósito, entende o chamado de Deus na nossa vida. Hoje eu trabalho com mulheres também, né? Trabalho com estética e eu trabalho com mulheres todos os dias. Se tiver cliente minha aqui, por favor, se manifestem. Mande coraçãozinho, mande joinha. Se eu estiver errada ou se eu não estiver falando a verdade. Mas toda mulher que deita na minha maca, eu falo de Deus para elas. A minha vida hoje se transformou, por isso que eu te falei, é um estilo de vida. Porque todo mundo que entra lá, eu não tenho outro assunto para falar. Então eu vou falar de quê? Eu vou falar de Deus. Aí tem um louvorzinho tocando, ou então tem um louvor só solado, e ali a pessoa deita e eu vou falar de Deus. Eu vou tentar mostrar o tanto que ela é preciosa, o quanto ela é amada. Porque, é igual você falou, muitas mulheres, elas não sabem o que é receber um carinho. A ouvir também, né? Ouvir um elogio, a ter atenção de alguém. Só falando, Vanessa, eu falo o agir de Deus, ele me agiu pela dor.
em todos os sentidos, até mesmo pela perca, né? De perder um bebê, porque trabalhando hoje na maternidade, eu hoje consigo ajudar mães que também perderam bebês a ter esse entendimento, essa calma, ouvir, conversar sobre todos esses assuntos da maternidade. Porque é até estranho falar, mas eu passei por tanta coisa da maternidade em si, passo até hoje, igual eu falo para todas as minhas clientes, a maternidade ela é cheia de erros. Você precisa errar, porque se a maternidade for cheia de acerto, você não está sendo uma boa mãe. Você precisa errar para todos os dias você tentar acertar e dar o seu melhor. É porque não existe perfeição. Não existe perfeição. Não existe ser a maternidade perfeita, a maternidade como que linda. você chegou nessa conclusão? Sendo mãe. Não. Errando. Tem uma historinha aí que você me contou que tá faltando, que eu quero que você conte pro pessoal. Me conte essa história pra gente. Gente, escuta essa história. Por que vocês devem parar de achar que vocês têm que dar conta de tudo? No meio do caminho, há uma pausa. No meio do caminho do meu trabalho, no meio do caminho da minha maternidade, no meio do meu caminho como mãe, como mulher, eu tive uma pausa. Olha, nesse momento você já achou que tava tudo bom, tudo lindo. Tava tudo bom. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Só que aí bateu a exaustão, o cansaço, a maternidade, exaustão. Eu cheguei na exaustão, no colapso do cérebro da pane. Você parou? Eu parei. E aí, o que aconteceu? Eu precisei ser internada. Mas não é internada em hospital. Eu precisei ir para uma clínica, porque eu cheguei a um ponto onde eu saí da minha realidade. O meu cérebro, ele não conseguia entender o que eu precisava. Na verdade, o meu cérebro, Vanessa, ele chegou a um ponto de... Eu tava tão... Eu sou acelerada, gente, eu sou acelerada. A gente não percebeu. Eu sou muita... Perdoem os sanguíneos que estão de fora. Eu sou muito acelerada. E o meu acelerar é assim, amanhã o que é que eu tenho que fazer? Que hora que eu vou fazer? Eu tenho menino para buscar. E eu tenho tipo uma regrinha. Um cronograma do meu dia. E aí o meu cérebro fazia o cronograma da semana inteira. E eu ficava pensando a semana inteira nesse cronograma. Chegava de noite, dava 3 horas da manhã, a Thaís estava acordada. Eu podia estar dormindo, mas o cérebro estava funcionando. E aí ele funcionava. Você já estava ao ponto de sonhar com o que você tinha que fazer no outro dia. No outro dia. Eu cheguei a ter uma crise de pânico. Eu tive 2 crises de pânico por causa dessa exaustão. E é difícil para mim. Hoje eu consigo falar, fiz terapia, precisei... Gente, terapia é vida. Não é vergonha falar que faz terapia, porque eu acho que terapia é vida. É uma transformação. Até pra gente se aceitar e conversar sobre a gente mesmo. Porque às vezes é difícil a gente falar pra gente mesmo, pra gente. Eu estou em formação para psicanalista. Inclusive, daqui a um tempo vou poder atender o pessoal. Mas eu aprendi a gostar da psicanálise, de análise através da faculdade. Por quê? Porque eu nunca tinha feito. E hoje, gente, eu posso afirmar, eu não vivo mais sem. Eu já marco na segunda-feira para começar a minha semana. As minhas terapias também terapeutizada, entendeu? Eu quero começar segunda-feira tá lá meu horário certinho pra gente poder fazer a terapia e conversar. E aí, nesse meio período, eu precisei ir pro hospital, porque eu cheguei a não saber se eu estava viva ou se eu estava morta. Meu Deus. Eu tive esse colapso de cansaço. E aí eu comecei a me unhar, porque eu não sabia onde eu estava. O cérebro realmente deu aquela blugada. E aí eu precisei ir pro hospital, e lá eles me internaram. Eu precisei ficar 5 dias para me voltar à minha realidade. Na verdade, foi uma paz, gente do céu. Pode vir pecado logo uns 10 lá. Não, a gente não ficou mais porque a saudade dos filhos era grande. Mas hoje eu brinco com esse assunto, porque eu tava me sentindo tão sobrecarregada que eu não tinha o tempo para mim. Eu não tinha o tempo para mim. Então, às vezes, eu vejo que esse tempo que eu fui parada foi até por ele. Foi por Deus. Porque se ele não me parasse ali, como que ia ser minha vida depois? Ele ia me parar de alguma forma. Então ele falou, para aqui agora, Thaís, vamos conversar. E aí, esse tempo que eu fiquei na clínica, eu tive contato comigo. Eu lembrei de mim. Porque chega um ponto que a gente vive no modo automático aqui.
Muitas mulheres vão parar para pensar agora, você vive no modo automático. Você trabalha, você chega em casa, você faz janta, você lava, e no outro dia você levanta, você vai fazer as mesmas coisas todos os dias. Então chega uma hora que se você não fizer essa pause, não respeitar o seu corpo vai falar por si. Foi isso que aconteceu comigo. O meu corpo falou por mim, não foi nem meu cérebro. Porque o meu cérebro, ele já estava ali, ainda continua ligadão. Mas o meu corpo precisou fazer essa pausa. E a verdade, na psicanálise a gente até explica também que quando a gente está numa sobrecarga, numa exaustão mental, né, psicológica muito grande, os primeiros órgãos que são afetados são os mais simples. Então é a nossa pele, né, nosso cabelo, né, o que está mais, são os órgãos mais simples. E depois vai entrando, né, pode virar uma gastrite, pode virar um problema cardíaco. Entra aí a depressão, entra a ansiedade, entra o pânico. E assim, não é um de cada vez não, é todos ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas por quê? Por quê? E hoje eu entendo que eu precisava passar por isso de novo, como se diz, pela dor, para me poder ajudar mais mulheres, mais mães a não ter essa sobrecarga, a não achar que são mulheres maravilhas que precisam de tudo. Então, às vezes, quando eu chego numa casa e eu falo, você tem sua mãe aqui, aproveita, deixa ser mimada, porque você precisa. Então, assim, às vezes a gente quer fazer tudo e a gente não se permite descansar. Então, eu descansei nessa clínica. Hoje eu brinco, hoje eu descansei nessa clínica, mas pro meu aprendizado, e para minha vivência, isso foi muito bom, Vanessa. Colocou a cabeça no lugar. Coloquei a cabeça no lugar e tive mais contato também. Por exemplo, eu fiquei lá, eu precisei o quê? De ler um livro. Eu fui ler as 5 linguagens do amor. Resumido, nesse momento você parou para se ouvir. Eu parei para mim. Eu parei para mim. E isso é o que mais acontece. Hoje em dia, as pessoas não param para se ouvir. Não. Não param para se ouvir. O que eu quero? O que eu busco? Quem eu sou? Se você parar para perguntar, a maioria das pessoas hoje, quem é você? Vai falar, eu sou advogada, eu sou a esposa do fulano, eu sou formada nisso, sou formada daquilo. E as pessoas não têm nem identidade. Nossa, Vanessa, eu lembrei que agora que lá na clínica a mulher virou e falou assim, o que você quer para sua vida? Eu falei, eu só quero dormir. Eu lembro que eu falei isso pra ela, porque eu não dormia, eu não descansava. Então, na hora eu falei, eu quero é dormir. Olha pra você ver. Uma coisa simples, é dormir. Eu só quero dormir. Eu só quero dormir. E se você talvez tivesse parado pra se ouvir, você tinha tirado essa soneca. Eu tinha tirado essa soneca, eu tinha dormido mais. Exato. A gente precisa parar pra se ouvir e descobrir nossa identidade. Porque o propósito com Deus é exatamente isso, é devolver a sua identidade. Quem você é, sabe? Você saber que você é a mulher e que nós mulheres, gente, a gente tem uma função. A gente tem a função de ser mãe e cuidadora. A gente pode trabalhar. Mas a nossa renda não é a principal da casa. Então a gente tem que ser cuidadora, ser mãe, ser presente. E a renda principal da nossa casa tem que vir do nosso marido, né? Por quê? Porque ele é o provedor, ele é o forte. E a gente às vezes se sobrecarrega porque a gente quer ser a mulher, quer ser o marido, quer ser tudo. Tudo. Quer ser tudo também. E não consegue ser tudo. A gente não consegue ser tudo ao mesmo tempo. Por isso que Deus deixou ali, ó, divididinho lá em Provérbios, tá tudo separadinho. Começa a ler, você vai ver lá. A mulher virtuosa, a mulher imoral, a mulher, a esposa, o papel da esposa, o papel do marido, né? A nossa renda não é a renda principal da casa. A do marido é a renda. Então a nossa é um pró, né? É um bônus, um ônus. A gente entende que muitas mulheres podem ser mães solteiras e fazem isso, mas mas também tem esse momento para elas. Sim. Né? A gente pode falar da família, porque hoje tem muita família só mãe. Não, eu entendo super, porque hoje eu estou casada, mas por boa parte da minha vida eu fui mãe solteira. Isso aí a gente vai entrar em outras lives, porque a gente vai falar sobre essa identidade, sobre esse posicionamento, porque a Thaís que trabalha com mães hoje, você também sente. Eu não sei se você já pegou mulheres que são solo. Já. E você sabe a dificuldade. É muito... E o que é ser mãe solo? Eu falo porque eu era. É uma perda de identidade, onde a gente se submete ao mundo e aí a gente paga o preço, porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. E eu tive a minha colheita, amo a minha colheita, mas eu sei que se eu tivesse identidade firmada em Deus, eu não teria sofrido o que eu sofri. Mas eu precisei passar pelo que eu passei para hoje ter voz para falar, né? Ter autoridade para falar sobre isso. Mas você que trabalha com mulheres que estão no pós-parto, você sabe o que ela sente. Sei.
Você sabe o quanto é difícil. Por isso que eu quero já aproveitar e falar assim, mulheres gestantes, pensa no pós-parto. Não, às vezes, fica muito pensativa no chá de bebê, chá que pensem com carinho no seu pós-parto. Pelo menos 15 dias para vocês se programarem para vocês, porque é cansativo, é uma rotina nova, é um bebê que chegou e esse bebê, ele é único. Então, vai ter bebês tranquilos, vão ter bebês chorosos. Então, assim, se preparem para ter um bom parto com cuidado. E coloque Deus, né? Coloque Deus. Coloque Deus aí. Se vocês que querem ser mamães, comecem a ler a palavra. Entender qual é o seu propósito como mãe, como mulher, como esposa, para que você não entre numa guerra, né, sem saber o que você vai lutar, né, com os olhos vendados. É importante. É importante. Porque é uma tarefa árdua. E é abençoado, né? Ter a família, ter os filhos, mas é algo que exige muita responsabilidade, exige muito da mulher. E a gente foi criada por Deus para isso, mas é algo que exige responsabilidade da nossa parte, porque nós somos referência. Eu falo porque eu vim de uma família onde a minha mãe foi muito machucada, porque ela viu a mãe dela que foi muito machucada, e a mãe dela provavelmente viu a avó, então foi um ciclo. Então a minha vida inteira eu ouvia minha mãe falar assim, não casa, não tenha filhos, não tenha marido, porque isso não é bom, porque não presta. É a visão que ela tinha pelo sofrimento que ela passou. E foi a visão que ela passou para mim. Olha a responsabilidade disso. De quebrar agora de quebrar esse ciclo e entender que não, que família é bênção, que casamento é bênção, que nem todo homem não presta. Porque ela sempre falava, homem não presta, homem é tudo igual. E eu cresci com aquilo na minha mente. Então a gente precisa entender que não é todo homem que não presta. Não. Mas a gente tem o direito de escolher. E como a gente escolhe, né? Que forma a gente escolhe, como a gente se posiciona como mulher, não é? Para quando a gente chegar na maternidade, a gente não seja só. A gente tenha Deus. Nós nunca estamos só. A gente tenha Deus, a gente tem um marido, né? A gente tem uma ajuda, um homem que entende o que tá junto, tá né? junto. Acompanha essa jornada inteira. Tem gente que na verdade tem gente que tem marido, mas não tem um companheiro. Não né? divide a maternidade. Não divide. Hoje eu vejo assim, mulheres que eu vejo que moram aqui, me corrija se eu estiver errado, mas que não dá nem o período do resguardo, já tá trabalhando. Tem. Não dá nem o período do resguardo, ela já tá trabalhando num serviço pesado. Sabe? E as crianças vão para onde? Babá. E são maioria parte do tempo criada com babá. Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Muito tempo? Não, eu tô aqui assim, gente, falta 5 minutos para acabar. Só que eu não quero que acabe. Gente, tem muito assunto. Eu acho que a gente não falou metade do que a gente precisa programar. Eu tô assim, da próxima vez, eu não vou nem fazer script, gente. Eu vou falar, fala o que você quiser, porque não vai dar tempo. Olha, eu separei aqui 2 versículos e eu quero fechar com eles, para que vocês tenham uma reflexão aí em casa. Um é Salmo 139, 13, 14. Olha que maravilha de Deus. Tanto que Deus nos ama, para que a gente entenda esse amor de pai, esse cuidado dele. E para que você entenda qual o propósito que Deus tem na sua vida e por quê. Não se desespera, sabe? No tempo certo Deus vai te entregar, mas não desiste. Busque na palavra, esteja no meio de pessoas que são amigas de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então, se você está procurando esse tempo, não é no seu tempo. Exatamente. A gente tem essa mania, né, Thaís, de querer fazer no nosso tempo. Não precisa de ir na clínica. Não. É só entender, parar, respirar e deixar Deus falar Deus com você. agir, Ele vai mostrar para vocês o tempo todo, o tempo dele, as coisas dele. Porque para me chegar até aqui também, não foi fácil. Não é fácil. Então hoje, eu para me chegar e falar e ter autoridade no meu assunto, é porque eu passei por muita coisa. E hoje eu entendo que tudo que eu passei foi por ele. Foi por ele me moldando, me caprichando para poder ter prioridade no que eu tô falando. Para as mulheres
se espelharem um pouco na vivência. E para que elas também se sintam confortáveis com você. Porque o seu trabalho é muito bonito, é lindo o que você faz. E se você quer conhecer mais o trabalho da Thaís, eu vou deixar ela nos stories aí, o link para você entrar no Instagram dela. Se você é mamãe de primeira viagem, tá precisando de ajuda, tá precisando de furar uma orelhinha de um bebê. Gente, é lindo quando ela vai furar, ela assiste todos os vídeos, sem choro, sem nada. E também, se você está pensando em ser mamãe, né, e precisa de ajuda, de um suporte, é só mandar mensagem para a Thaís, que ela vai te direcionar em tudo que você precisar. Amém. É de confiança, né? Então, eu indico para vocês. Olha, os versículos é o seguinte: tu formastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha o tanto que Deus é maravilhoso, né? Nós somos um ser que não existe nenhum outro igual. Não. E num mundo com bilhões de pessoas, nós continuamos sendo únicos. Não existe igual, ninguém igual a Vanessa, igual a Thaís. E ele, mesmo assim, teve cuidado, né? De milhões de espermas ali brigando, foi a gente que foi escolhido. E fomos nós, então, escolhidos. Ali já tinha um propósito, né? A gente já nasceu com um propósito. Só que a gente tem que esperar esse tempo, né? Pra entender sua missão, Exato. seu propósito. E se você acha que você ainda não tem nenhum propósito, calma. Calma aí. Busque no Senhor. Busque, vá, comece a frequentar uma igreja para você, às vezes, entender o seu propósito. Tá? Às vezes, ele tá tão na sua frente que você não consegue ver, porque você não tá abrindo mão de coisas que estão te parando. Referência. Eu vejo que a igreja é uma referência. Quando eu fui, eu não tinha visão de família, né? Como eu te disse. E aí eu comecei a ver homens que chamavam as esposas, pastores, ou outros irmãos assim, que chamavam as esposas no altar e honrava elas. Eu falava, meu Deus, que isso? Eu cresci achando que não existia, mas existe. Então eu comecei a enxergar possibilidades que antes eu não via. E aquilo mudou. Então ali é um lugar para você congregar, mas também ver o que você não está acostumado a ver. Haver uma real, né? Honra sendo dada, honra sendo recebida, isso é muito importante. E o segundo versículo é: não temas, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a mão direita vitoriosa. Olha aí, primeiro já vem ali do ventre da mãe, né? Desde o início ele já cuida dos detalhes, na gestação ali mesmo, né? E depois, ele cuida de cada detalhe na sua vida. Ele cuida do seu caminho espiritual, né? Para te levar para sua jornada. Porque nós sabemos que aqui é uma passagem. Nós vamos escolher, né? De que lado estamos para a vida eterna, né? E tudo começa ali, no nascimento. Tudo começa pelo nascimento. Então, Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra. Vamos marcar outra para falar, porque esse assunto é um assunto muito bom, né? Falar sobre maternidade, falar sobre mãe, é um assunto muito bom e é carente, é um assunto carente. A gente precisa falar mais sobre maternidade, porque muitas das vezes a gente vai procurar maternidade aqui, ó. E a maternidade aqui, ela não é real. Às vezes muita mãe aí fica vendo as maternidades lindas de outras pessoas famosas e depois ela se choca porque não é assim. Então aqui a nossa vivência é muito diferente. Então você precisa buscar a maternidade em você. Se preparar, né? Se preparar. E se você quer se preparar bem, chama a Thaís aí. Com maior amor e carinho. Ela vai levar essa luz de Deus para a vida de vocês. É uma mulher muito abençoada, uma família linda. Amém. Que eu tenho o prazer de congregar ali na Life House. Se você quiser conhecer a nossa igreja também, né? Por incrível que pareça, a gente frequenta a mesma igreja. Então vocês podem ir lá conhecer, vocês serão muito bem-vindos. E é isso, deixa Deus falar com vocês. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Cada encontro aqui, eu tenho certeza que vai trazer uma história, um testemunho, uma mensagem, que é algo que realmente Deus quer trabalhar na vida de cada um que está aqui assistindo. A live vai ficar salva para quem quiser assistir de novo depois, ou enviar para alguém, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia deixar aqui um campo para perguntas, mas não vai dar tempo mais. Mas vocês podem entrar lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma mensagem em particular, pode me enviar, a gente pode conversar, porque realmente não vai dar tempo. Não, mas se tiver alguma dúvida também sobre o trabalho dela, se quiser saber melhor, fazer qualquer pergunta mesmo, vocês podem entrar lá,
que ela vai falar para vocês. Obrigada, Glá. Foi um prazer te ver aqui. E você será uma das próximas convidadas, hein? Se prepara para visitar no Jersey. Obrigada, minha filha. Minha filha estava aqui linda assistindo a live. A Dani também, Daniela. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, para meu pai. Meu pai provavelmente vai estar assistindo essa live depois. A minha mãe deve estar agora olhando as crianças para mim poder estar aqui. Então, quero agradecer a minha mãe também, ao meu marido. E muito obrigada, Vanessa, por ter me escolhido, por ter começado o seu projeto também, falando sobre esse assunto do nascer, da maternidade. Que seu trabalho seja incrível, que possa ajudar várias outras mulheres a ter essa outro tipo de visão. Parabéns por esse projeto lindo que você está fazendo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nos proteja em nossos projetos e que a gente seja... Eu só peço que Deus todo dia nos faça fonte de água viva da palavra dele na vida de outras pessoas. Que a nossa história realmente sirva de testemunho, né? Você não precisa ir para Deus pela dor. Você pode pelo amor. Você pode escolher ir de livre e espontânea vontade. De qualquer forma, você vai experimentar a boa e perfeita e agradável, né? Mão de Deus sobre a sua vida. Eu agradeço a todos vocês. Até próxima quarta-feira. E a nossa próxima convidada será a Lohane Lopes. E não percam, porque ela vai vir aqui falar para vocês sobre identidade, sobre uma vida de propósito, sobre autorresponsabilidade, sobre um assunto muito delicado que é abuso. Abuso de mulheres, abuso infantil, porque ela já passou por momentos assim na vida dela, passou por traumas que hoje são curados, mas que ela vai abrir aqui pela primeira vez para vocês, para que vocês entendam. Então, se você conhece alguma mulher que já passou por isso, ou se você já passou, ou homens também, tá? Que já passaram por isso, manda o link que eu vou deixar na bio, que vai ficar salvo para a pessoa já assinar o lembrete para assistir a próxima live de quarta-feira, que vai ser impactante, assim quanto foi de hoje. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe cada um também que assistiu essa live hoje. Fiquem com Deus. Bye, bye. Não. Vamos encerrar nossa live. Vou ter que levantar aqui, porque